Se você está com a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de João. Se você não está com a sua Bíblia, se você está com o seu aplicativo, abra lá no Evangelho de João. Se você não está com nenhum dos dois, você pode acompanhar no telão. Oi? Rimou. Evangelho de João, eu vou ler com vocês. Eu vou ler João e vou ler também Mateus. Nós estamos falando, hoje vai ser a quinta semana, o quinto milagre, na verdade. Nós estamos falando já há 5 semanas sobre os milagres que Jesus operou. Na verdade, os milagres contados pelo apóstolo João, no livro de João, no Evangelho de João, dos milagres que Jesus operou. Não que Jesus não tenha operado muitos outros milagres. Até o apóstolo João diz que se fosse para colocar na Bíblia ou em algum livro não caberiam o tanto de milagres que Jesus operou quando ele estava andando aqui nessa terra, mas ele relata, ele fala sobre 7 deles, e é sobre isso que nós estamos olhando nessas semanas. No Evangelho de João, os milagres são chamados de sinais, que não eram apenas milagres que Jesus operava, mas sinais porque apontavam para alguma coisa, apontavam para alguma outra realidade. Existia algum ensinamento que Jesus queria passar através de um milagre, através de um sinal que ele estava operando. Hoje nós vamos ver o quinto milagre de Jesus no Evangelho de João. Abra lá em João 6. Eu vou ler com vocês dos versículos 16 até o 21. Depois eu vou ler em Mateus 14, 22 a 33. Eu falo que o 33 me segue. Sempre cai no 3. Não sei o que acontece. É coisa do inimigo isso. Não é possível. Para quem não sabe, eu tenho a língua um pouco presa. Então acaba dificultando um pouco. Vamos lá. João 6, 16 a 21 diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Versículo 19. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Agora eu vou ler com vocês lá em Mateus, o mesmo milagre, a mesma história. Ela é contada em mais do que um evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, numa perspectiva diferente, escrito por homens diferentes. Então é bom nós lermos porque tem alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite também. Mateus 14, 22 a 33 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Em Marcos, apenas um versículo eu vou ler com vocês. Capítulo 6, versículo 48 diz assim, falando da mesma história, mas eu vou ler apenas um versículo. E vendo-os em dificuldade a remar,
porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Amém, amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nós sabemos que é a tua palavra que muda as nossas vidas, nós sabemos que é a tua palavra que traz transformação. Nada nós podemos fazer, mas é a tua palavra que nos ensina, é a tua palavra que molda as nossas vidas, Deus. E nesta noite nós abrimos os nossos corações, não apenas os nossos ouvidos para ouvirmos uma mensagem, mas abrimos os nossos corações para recebermos revelação daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Nós queremos estar sensíveis, nós queremos aprender de Ti nesta noite, nós queremos ter as nossas vidas impactadas e transformadas. Não nos permita, Deus, sair deste lugar da mesma forma que nós entramos. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Isso aqui acontece um pouco depois do último milagre que eu falei com vocês, que foi a multiplicação dos pães e peixes. Jesus e seus discípulos, na verdade, haviam se retirado porque eles estavam cansados. Eles queriam descansar, eles pegam um barco e vão para um lugar deserto. Mas quando eles chegam do outro lado do mar, neste lugar deserto, que supostamente seria a férias deles, quando eles estão chegando lá do outro lado, existe uma grande multidão que estava lá já esperando eles, esperando Jesus, porque a fama de Jesus era grande, porque Jesus operava milagres, Jesus falava e as pessoas ficavam impactadas, então as pessoas seguiam a Jesus, as pessoas iam atrás de Jesus. Aí acontece o episódio onde Jesus multiplica os pães e peixes, e um pouco depois disso, Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos e diz: olha, podem entrar no barco, podem ir, que daqui a pouco eu vou despedir a multidão, eu vou subir para orar, depois eu me encontro com vocês. O que me chama a atenção é o termo que Jesus usa, na verdade que os apóstolos usam para escrever o que Jesus, a forma que Jesus fala com os discípulos. Lá em Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Eu fui ver o significado da palavra compeliu. Compeliu não é pediu. Compeliu não é deu uma sugestão. Compeliu não é Jesus falou: olha, vocês podem pegar o barco e irem adiante, que daqui a pouco eu me encontro com vocês. Não, compelir, olha o que diz o que é a palavra compelir: o mesmo que arrastar, estimular, obrigar, empurrar ou mover-se à força, incitar, forçar a realização de algo. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui, a primeira coisa é que Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem em um barco e começarem a viagem sem Ele. O que Jesus estava querendo? Jesus estava querendo deixar os discípulos sozinhos. E coisa que os discípulos não queriam. Jesus queriam estar com Jesus. Os discípulos não queriam. Por isso que provavelmente aqui o termo usado é compeliu, porque talvez não está escrito aqui, mas talvez eles tiveram até uma discussão, talvez tiveram um diálogo, onde os discípulos talvez falavam com Jesus: Jesus, não, a gente espera o Senhor, a multidão está aqui, a gente despede junto, e aí a gente faz a nossa viagem juntos. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus compeliu, Ele obrigou os discípulos a entrarem em um barco e seguirem viagem sem Ele. Eu chego à conclusão de que o que Jesus queria era deixar os discípulos um pouco a sós. Agora, a verdade é, nós sabemos que a partir daquele momento onde os discípulos eles estão sós, eles entram em um barco, eles começam a viajar. A gente leu a história e viu que os discípulos eles se encontram em grande dificuldade. A Bíblia vai dizer que na 4ª vigília da noite apenas foi quando Jesus foi se encontrar com eles. A quarta vigília da noite é mais ou menos entre 3 e 6 da manhã. A primeira vigília da noite é 6 da tarde, de 3 em 3 horas a vigília muda, das 6 às 9, 9 meia-noite, meia-noite às 3 e das 3 às 6. Talvez 4 e 5 da manhã apenas Jesus apareceu para se encontrar com aqueles discípulos. Discípulos passaram a madrugada inteira em grande dificuldade, com medo, pensando: será que nós vamos morrer no meio deste mar? Será que o Senhor nos mandou porque Ele sabia da tempestade que estava vindo e Ele não queria passar por isso? Você pode imaginar o que estava se passando na cabeça daqueles discípulos? Porque Jesus sendo Deus, porque Jesus sendo Filho de Deus, nos permitiu
embarcar nesse barco. Ele é Deus. Os discípulos haviam visto os milagres que Jesus operara, os discípulos haviam visto as coisas maravilhosas que Jesus havia feito, então eles sabiam com quem eles estavam andando, mas agora eles se encontram em grande dificuldade debaixo de uma palavra do Senhor. Confuso, não? Porque a impressão que nós temos é que sempre quando estamos no centro da vontade de Deus, nada vai dar errado nas nossas vidas. Quando você está debaixo da palavra de Deus, quando você caminha com Deus, a certeza muitas vezes que você tem no seu coração é de que sua vida vai ser perfeita. E aí o que acontece é que muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas se frustram, elas abandonam a Deus porque elas passam algum momento difícil na vida delas, e elas questionam Deus e perguntam: Deus, se eu ando com o Senhor, se eu obedeço a tua palavra, por que eu estou vivendo isso? Se eu obedeço o Senhor, por que então que eu perdi aquela pessoa que eu amava? Por que aquela pessoa partiu antes da hora? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que eu estou chorando desse jeito? Queridos, é muito fácil nós aceitarmos a colheita de alguma coisa que nós plantamos. É muito fácil a gente chorar, mas a gente saber que nós próprios fomos a causa do nosso choro. É fácil você aceitar isso. Como Jonas, nós vemos Jonas na Bíblia. Deus fala com Jonas e diz: olha, eu quero que você vá a Nínive, porque lá existe um povo que precisa ouvir a minha palavra. Eu quero que você vá lá, viaje para lá e você pregue a minha palavra a eles. Nós já sabemos a história de Jonas. Jonas ele não queria aquilo, porque ele sabia que a palavra de Deus era tão poderosa, que se ele fosse lá pregar para aquele povo que ele não gostava, ele sabia que o povo iria aceitar, ele sabia que o povo iria ser transformado, ele sabia que o povo iria ser abençoado, ele não queria aquilo. Então o que Jonas faz? Ele decide fugir dos caminhos do Senhor. Ele compra o ticket, ele embarca no barco errado. Em vez de ir para Nínive, ele vai para outro lugar. Ele está tranquilo, ele vai dormir lá. Mas naquela viagem o vento, o mar começa a soprar, bater de um lado para o outro. Os marinheiros, as pessoas que estavam naquela embarcação começam a ficar desesperados. Meu Deus, o que será que está acontecendo? Nós vamos morrer. Começaram a atacar todas as malas, tirar os pesos do barco, pensando: puxa, será que se a gente fizer isso vai nos ajudar? Jonas está dormindo, eles vão lá acordar Jonas, chamar Jonas: o que está acontecendo? Eles tiram sortes para ver, será que Deus está bravo com alguém aqui nesse barco? Será que é a mão de Deus pesando na vida de alguém? A sorte cai em Jonas, e aí Jonas conta o que ele havia feito. Ele diz: olha, realmente eu estou desobedecendo a Deus, eu desobedeci uma ordem de Deus, me lancem no mar que a tempestade vai cessar, me lancem no mar que o problema de vocês vai acabar, vocês não vão morrer. Nós sabemos da história, os homens lançam Jonas no mar, e aí a tempestade se acalma. Deus dá ordem a um peixe para que engolisse Jonas. Jonas passa 3 dias no ventre de um peixe, de um grande peixe, a Bíblia diz, nas profundezas do mar, num lugar escuro, num lugar sozinho. E lá naquele lugar de choro, naquele lugar de tristeza, naquele lugar onde ele se sentiu abatido, ele se lembrou de Deus. A Bíblia diz que lá no ventre do peixe, nas profundezas do mar, ele clama a Deus, ele se lembra de Deus, ele se arrepende naquele lugar. Então Deus dá uma ordem àquele peixe para cuspir Jonas na praia. Agora era muito fácil para Jonas estar lá no ventre daquele peixe e sabendo que ele estava sofrendo, sabendo que ele estava naquele lugar ruim, sabendo que ele estava naquele lugar com medo, preocupado, pensando: daqui eu não saio, eu vou morrer. Era muito fácil para Jonas aceitar, porque ele sabia que ele estava em desobediência, ele sabia que ele estava fora do centro da vontade de Deus. É fácil de nós aceitarmos passarmos por problemas, é fácil de nós aceitarmos passarmos por dificuldades nessa vida, por momentos difíceis, quando nós sabemos que nós fomos a causa, quando nós sabemos que nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós sabemos que nós pecamos, quando nós sabemos que nós erramos, porque é claro, a palavra de Deus diz que o pecado, ele traz morte. Então, quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, quando nós viramos as costas para Deus, certamente nós vamos enfrentar problemas nas nossas vidas e passar por dificuldades e chorarmos. Então é fácil, mas aqui a situação era outra.
Os discípulos estão dentro de um barco, uma tempestade, com medo de morrer, grande dificuldade, mas sabe qual que é o problema? É que Jesus havia obrigado os discípulos a entrar naquele barco e fazer aquela viagem. Contraditório demais, porque nós pregamos sobre um Deus bom, nós pregamos sobre um Deus poderoso, nós pregamos sobre um Deus que a Bíblia vai dizer que nós somos seus filhos, Ele é o nosso Pai. Então como pode um pai olhar os seus filhos e ver os seus filhos em sofrimento, ver os seus filhos com medo, ver os seus filhos angustiados e permitir isso? Mas eu creio, queridos, que Jesus, Ele permitiu aquilo porque Ele queria mostrar aos discípulos quem Ele era. Ele queria fazer um milagre. Deus muitas vezes vai nos permitir viver algumas coisas, viver alguns tempos difíceis na nossa vida, viver alguns momentos onde a gente fica com medo. Sabe por quê? Porque geralmente no lugar do medo, geralmente no lugar onde a gente não tem para onde correr, os nossos olhos se voltam para Deus, o nosso socorro está nele. A gente clama, a gente pede ajuda, a gente diz: Deus, eu não consigo. Deus, eu já tentei buscar ajuda de médicos, eu já tentei buscar ajuda de amigos, eu já fui no terapeuta, eu já fiz terapia, eu já fiz de tudo, mas Deus, eu não consigo sair deste problema. Quando nós nos encontramos em um momento onde nós, com as nossas próprias forças, não conseguimos resolver, geralmente nós olhamos para Deus. Aqueles homens estão em um lugar onde não tinha para onde correr, estão no meio do mar, um mar assustador, as ondas estão batendo no barquinho, e muitas vezes é isso que a vida faz com a gente. Muitas vezes é isso que acontece, mesmo nós sendo cristãos, mesmo nós servindo a Deus, que temos promessas de um Deus bom, que vai nos abençoar, que cuida de nós, mesmo nós muitas vezes nos sentimos da mesma forma que aqueles discípulos estavam, dentro de um barquinho, e as ondas batem no nosso barquinho, e a tempestade bate, e parece que o barquinho vai afundar, parece que não vai dar certo, parece que dessa, Gui, se você soubesse o problema que eu estou, dessa eu não saio. Gui, o médico me disse que, olha, ele desenganou, ele disse que não tem jeito, olha, me disseram que não tem mais tempo, olha, me disseram que não vai dar tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vim nessa noite para te dizer que existe um Deus que é expert em operar milagres, existe um Deus que é poderoso e anda sobre as águas. Se for preciso, Ele vai te encontrar no lugar aonde você está. Aí Jesus vai de encontro aos discípulos. Agora, é interessante que os discípulos, eles estão lá no meio do mar e eles não viam Deus, eles não viam Jesus, eles não estavam vendo Jesus, porque Jesus havia ficado na praia. Jesus estava despedindo a multidão, Jesus subiu ao monte para orar, Jesus não estava com eles não viam Jesus naquela situação, seus olhos não conseguiam ver Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção, e por isso que eu li com vocês, lá em Marcos 6,48, que diz assim: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Me chama a atenção isso aqui, e vendo-os em dificuldade. Eles não estavam vendo Jesus, mas Jesus estava vendo eles. Deixa eu te dizer uma coisa, quantas vezes nós estamos vivendo momentos difíceis nas nossas vidas e nós não vemos Deus? Quantos já passaram por isso? Quantos já entraram no seu quarto de oração e se ajoelharam do lado da cama e choraram na presença de Deus e disseram: Deus, eu não vejo o Senhor, Deus, parece que o Senhor me abandonou, Deus, parece que o Senhor não se importa comigo, Deus, olha o que está acontecendo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não veja Deus, mas Deus te vê em todo o tempo. Talvez você não veja Deus na sua casa, mas Deus está vendo a sua casa. Talvez você não veja Deus na sua vida, mas Deus vê a sua vida. Talvez você não veja Deus lá no seu trabalho, mas Deus está lá no seu trabalho. Talvez você não veja Deus num quarto de hospital onde o médico disse não tem jeito, mas deixa eu te dizer uma coisa, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus está te vendo, Deus vê o seu clamor,
Deus vê o seu choro, Deus vê a sua tristeza, Deus vê o seu medo, Deus vê a sua preocupação. Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe o que você está passando. Por isso não fique preocupado: Gui, mas eu não vejo Deus. Mas Deus está te vendo, Ele cuida de você, Ele guarda a sua vida. Deus nunca chega atrasado. Na hora certa Ele vai vir, na hora certa Ele vai andar sobre as águas, na hora certa Ele vai vir te encontrar. E quando Ele te encontrar, um grande milagre vai acontecer. Aí Jesus, Ele vem andando sobre o mar. E queridos, deixa eu dizer uma coisa: quem anda sobre o mar? Quem que domina a criação a não ser o Criador? Aquele que criou todas as coisas. Quem que fez o mar vermelho abrir no meio? Deus. Jesus, quando Ele anda sobre as águas, Ele estava mostrando para os seus discípulos: eu sou Deus. Eu sou o Filho de Deus. Alguns podem andar, alguns podem operar algum milagre, alguns podem dar uma palavra, mas deixa eu te dizer uma coisa: eu ando sobre as águas, eu dou ordens à criação, porque o Criador pode dar ordem à criação. Jesus Ele vai andar sobre as águas. Jesus ele se coloca acima de todas as leis, a lei da física. Ele anda sobre as águas, Ele vai de encontro com os discípulos de tal forma que aquele encontro foi tão chocante, de tal forma que os discípulos, quando eles veem Jesus, eles ficam aterrorizados. A Bíblia vai contar que um monte de pescador, um monte de marmanjo dentro do barco começa a gritar que nem menina: é um fantasma. Talvez se fosse eu já estava debaixo do... Quem vai pagar para ver? Jesus vai ao encontro dos discípulos. Jesus anda sobre as águas. E aí Pedro, ousado, pergunta quem era. Quem é? Está aí. É o Senhor? Olha o que diz. Aí em João 6:20, Jesus ele responde e diz assim: mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Queridos, esse termo aqui no grego algumas vezes ele inverte: sou eu sou. Jesus ele usa o mesmo termo que Deus usava: eu sou. Não sei se vocês se lembram lá no Êxodo, no capítulo 3, versículos 13 e 14, quando Deus vem e através de uma sarça ardente fala com Moisés, chama Moisés para libertar o povo do Egito. Aí Moisés começa aquele diálogo com Deus, nós sabemos disso. E aí Moisés ele fica com medo, ele fica preocupado. Ele diz: mas Deus, eu vou descer até o Egito, eu vou falar com o faraó, eu vou chegar lá e vou dizer quem que me enviou. Aí Deus diz a Moisés: diga que o eu sou te enviou. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Eu sou Deus. Quando Jesus se encontra com os discípulos e diz: sou eu, ele estava dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. É Ele que está aqui andando sobre as águas. Por isso ele disse: não temais. Por isso vocês não precisam temer. Por isso vocês não precisam ficar com medo, porque o Deus Todo-Poderoso agora está com vocês. E eu quero te dizer uma coisa: o eu sou é com você. Tantas vezes você fica tão preocupado: Gui, tantas vezes você fica tão aflito: eu vou afogar, Gui, a minha vida vai acabar. Mas deixa eu te dizer, se o eu sou é a favor da sua vida, se Deus está com você, quem pode se levantar contra você? Quem pode te abater? Quem pode te vencer? Nós sabemos que a vitória já é nossa, a vitória já é certa, não porque somos bons demais, mas é porque o eu sou está conosco. Sou eu sou, estou aqui. Fiquem tranquilos, vocês não precisam temer, não precisam ficar com medo. Que difícil, né?
Porque é muito fácil falar isso aqui, sentado no banco da igreja. Agora, meu amigo, no meio do mar, as ondas batendo, medo de morrer, um fantasma aparece no meio da água e diz: eu sou. Irmão, se eu soubesse nadar, eu pulava, saía nadando na direção contrária. Porque a gente fica com medo, a gente fica assustado. A minha esposa, ela gosta de contar uma história, uma vez que nós fomos assaltados. Ela dá risada e gosta de me zoar com isso. Nós fomos assaltados uma vez na vida. Estávamos na zona sul de São Paulo, nos Estados Unidos, ali num sábado, 3 horas da tarde. Acho que tinha ido almoçar, sei lá o que tinha que fazer lá, buscar um vestido dela. Tinha uma festa para ir, um casamento, sei lá. E aí a gente estava ali parado conversando, o farol parou, rua cheia, um trânsito, cheio de gente andando na rua. E daqui a pouco, meu irmão, um barulho no vidro. BAM! Eu olhei assim, olhei para um lado, tinha uma moto do meu lado, cada com uma arma no vidro. E do outro lado, uma moto também com uma arma no vidro. Minha esposa estava grávida, da Ana Clara. Naquela hora, meu amigo, eu não achava negócio de abrir o vidro, eu não achava nada. E a minha esposa, ela gosta de imitar o que eu fiz na hora. Ela falou que eu levantei as mãos e eu falava: ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, calma, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ela acha engraçado isso. Mas a grande verdade é que é assim. Tem momentos na nossa vida que a gente reage assim. A gente fica desesperado, a gente clama, a gente grita, a gente berra, a gente diz: Deus, e agora? Vão me matar. E agora as águas vão me afogar. E agora minha vida acabou. E agora não tem mais jeito. A sensação algumas vezes é que Deus está atrasado. A sensação algumas vezes é que Deus não vai vir no nosso encontro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma palavra para a sua vida nessa noite. Deus nunca atrasa. Deus sempre vem na hora que Ele precisa vir. Ele te conhece. Ele sabe da sua vida. Ele sabe das suas necessidades. Descansa o seu coração. Descansa o seu coração nele. Você não tem servido a Deus, você não obedece essa palavra, você não segue aquilo que Ele disse que você deve fazer. Descansa o seu coração. A sua confiança não está em homens, a sua confiança não está no chefe, a sua confiança não está na economia, não, porque agora as ações subiram. Não, a sua confiança está em Deus. Se Deus não permitisse que você estivesse vivo hoje, Ele tiraria o seu sopro de vida, você estaria morto. Ele permite que você viva, Ele coloca o ar no teu pulmão todos os dias. Ele é quem guarda as nossas vidas, é Ele quem está conosco. Por isso, nós descansamos os nossos corações no Senhor. Aí, nós sabemos, eu preguei sobre isso há um tempinho atrás aqui, sobre Pedro saindo do barco. Eu falei sobre sair da zona de conforto, que é muito mais fácil ficarmos dentro do barco. Jesus se encontra ali com os discípulos e Pedro, doido, pergunta para Jesus: quem é? Aí Jesus diz: sou eu. Aí Pedro diz: então, se é o Senhor, me manda ir. O cara era doido. Me manda aí, que eu vou. Jesus só deu uma palavra: vem. Que cabra mais doido. 5 da manhã, uma tempestade terrível, porque a tempestade não havia parado ainda estava a tempestade. Você vai ver comigo depois aqui que a tempestade não parou quando Jesus chegou. A tempestade ainda estava acontecendo. O vento, as águas batendo no barco. Me dá uma palavra, diga que se for o Senhor, me fala para ele. Jesus disse: vem. Pedro pula do barco, ele anda sobre as águas. Aí nós vamos ver na Bíblia que quando ele começa a reparar na força do vento, quando ele tira os olhos de Jesus, o que acontece? Ele começa a afundar. Ele clama: me salva. Aí a Bíblia diz que imediatamente Jesus estende a sua mão e pega Pedro e o levanta. Queridos, aqui existem 2 grupos de pessoas. Aqui existe o grupo de pessoas que vai ficar no barco e vai contar as experiências, e vai contar dos milagres que eles viram na vida dos outros. E existe um grupo de pessoas ousados que vai pular do barco e vai contar a sua própria história, vai contar do seu próprio milagre, vai contar a sua própria experiência com Deus. Quem você quer ser? Você quer ser daqueles que ficaram no barco, que olharam e falaram assim: eu não vou não. Que talvez depois contaram, olha, nós vemos que contaram mesmo, porque nos evangelhos eles contaram o episódio, eles contaram o que aconteceu, mas o único que teve coragem de pular do barco foi Pedro. Ele andou sobre as águas.
Nós temos essa opção sempre, nós podemos sair do barco. E veja que Jesus ele não chega perto do barco. Jesus ele deu uma palavra. Perceba a fé de Pedro. Muitas vezes porque depois quando Jesus se encontra com Pedro, o que Jesus diz a Pedro é: homem de pequena fé. E aí a gente quer medir a fé de Pedro. A gente diz: puxa, realmente Pedro teve uma fé pequena. Eu não vejo que Pedro teve uma fé pequena, porque fé pequena não pula no mar, fé pequena não tem coragem de andar sobre as águas. Ele teve uma fé grande, mas o problema é que ele não conseguiu manter a sua fé. É justamente isso que o apóstolo Paulo fala: olha, combati o bom combate, completei a carreira e o que? Guardei a fé. Porque não adianta um montão de fé em um período curto da sua vida. A fé nós temos que guardar até o dia da nossa partida, até o dia que nós dormirmos no Senhor, até o dia que o Senhor voltar. Se nós tivermos fé hoje, mas não tivermos amanhã, não funciona. Não foi que Pedro ele não teve fé, mas ao olhar para as circunstâncias ele perdeu. Por um tempo ele perdeu a fé. Em algum momento ele ficou com medo e começou a afundar naquela água. Mas o que me chama a atenção é que Pedro, apenas debaixo de uma palavra, ele toma uma decisão na vida dele. Muitas vezes nós precisamos de tantas coisas, muitas vezes nós queremos provas, muitas vezes nós queremos que Deus nos comprove, muitas vezes nós queremos que Deus nos mostre: ah, Deus, então, se o Senhor vai me fazer sobre as águas, então faz uma demonstração, vem aqui até o barco, pega na minha mão primeiro. Mas Pedro, ele pede apenas uma palavra. Deus, se é o Senhor, me dá uma palavra. Jesus disse: vem. E aí debaixo de uma palavra, Pedro anda sobre as águas. Deixa eu te dizer uma coisa: o que você precisa é de uma palavra. O que você precisa é de uma palavra. Quando você tem uma palavra, quando você tem a palavra de Deus, pode andar, pode sair do barco, ande em fé, porque você vai andar sobre as águas. Não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, não é porque você fez 4 faculdades, não é por isso, mas quando você anda debaixo da palavra, aquilo que respalda a sua vida, aquilo que te segura, aquilo que faz você andar sobre as águas, não é você, mas é a palavra que te sustenta. Eu quero andar sobre as águas. Se eu crer, eu vou andar sobre as águas. Não literalmente falando andar sobre as águas, mas eu vou fazer aquilo que Deus me manda fazer, que aos meus olhos é impossível para mim. Eu gosto de falar sobre fé. Eu escrevi um livro sobre isso: o justo viverá pela fé. Porque justamente é uma luta e uma guerra dia a dia nas nossas vidas. Porque o ser humano, ele gosta de ir por aquilo que ele vê, aquilo que ele pode pegar. É muito difícil nós andarmos em fé. É muito difícil de acreditarmos numa palavra que a gente não pode pegar. A gente quer pegar, a gente quer ver se é verdade, a gente quer conferir. Mas andarmos com Deus não funciona assim, queridos. Se você quer viver uma vida sobrenatural nessa terra, se você quer atender o chamado de Deus, se você quer viver os sonhos que Deus tem para a sua vida, você vai ter que aprender, você vai ter que desenvolver fé na sua vida. E nós sabemos que a fé vem por onde? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você lê a palavra, você se alimenta da palavra, você busca Deus, a fé aumenta no seu coração, de tal forma que você consegue sonhar os sonhos que Deus tem para a sua vida, de tal forma que você consegue viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Se não, queridos, você vai viver uma vida medíocre. Se não, você vai viver fazendo aquilo que você quer, fazendo aquilo que você deseja, você vai viver uma vida normal. Eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas sobrenaturais para você. Deus te formou lá no ventre da sua mãe. Ele te chamou com um propósito especial nessa terra. Você não nasceu por acaso. Talvez você está sentado aqui nessa noite, você não tem pai, você não tem mãe, você seja órfão de pai e de mãe, e você pensar que eu nasci, foi um acidente, me abandonaram. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus sabia, Deus te conhecia desde o ventre da sua mãe. Ele tem sonhos, planos para a sua vida. Você foi chamado, você foi chamada para ser poderoso e poderosa nesta terra. Se você andar debaixo dessa palavra, se você crer na palavra de Deus, você vai viver aquilo que você nunca imaginou que você viveria, em nome de Jesus. Agora, uma coisa que me chama muita atenção também, por último, para nós finalizarmos, que diz lá em Mateus 14:32: subindo ambos para o barco, ambos quem? Pedro e Jesus, que estavam no meio do mar, cessou o vento. Perceba que a presença de Jesus não cessou o vento.
Jesus andou sobre as águas, Jesus teve um diálogo com Pedro, Pedro pulou na água, andou na direção de Jesus, afogou. Jesus foi lá, estendeu a mão imediatamente, puxou ele, homem de pequena fé. Os dois pegaram e voltaram para o barco. Tudo isso, todo esse episódio que aconteceu, a tempestade estava comendo solto, o vento estava batendo, as águas estavam batendo. E por isso que Pedro olhou para tudo aquilo e ficou desesperado, porque já no barco eles estavam com medo. Quanto mais agora no meio daquele mar, olhando para um lado e para o outro, o desespero, o medo bateu e aí ele afundou. A tempestade ainda estava acontecendo. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus pisa naquele barco, a tempestade cessa, o vento cessa, a chuva cessa. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você seja uma pessoa que vem à igreja, que veja aquilo que Deus está fazendo, que veio Jesus na vida do outro, que viu o milagre acontecendo, mas deixa eu te dizer uma coisa, a tempestade só cessa na sua vida quando você coloca Deus no seu barco. Não adianta Deus estar lá fora, não adianta Deus estar andando sobre as águas. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é poderoso, Ele faz mesmo, e talvez você esteja assistindo tudo isso que Ele faz. Você vê um milagre na vida de um, você vê um andando sobre as águas, você vê um tendo a vida transformada, você vê um tendo a casa transformada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, enquanto Deus não pisar no seu barquinho, enquanto Deus não entrar na sua vida, você vai continuar vivendo essa tempestade para sempre. Deus quer entrar no seu barquinho e velejar junto com você. Agora, uma coisa que eu percebo é que sempre Deus está tentando nos ensinar uma lição. Jesus permitiu que os discípulos fossem em alto mar e viajassem sozinhos porque queria que eles sofressem? Não, Deus nunca quer o sofrimento do seu povo, dos seus filhos. Que pai pode olhar para um filho e desejar o sofrimento do seu filho? A Bíblia vai nos dizer que Deus é o nosso Pai. Ele nos ama. Ele tem o melhor preparado para nós. Mas Deus permite algumas coisas. Ele quer nos ensinar algumas lições. Tem gente... É que nem prova de escola, queridos. Chega lá no ano inteiro, faz tudo errado na prova, tira zero. Chega no final do ano, vai acontecer o quê? Repete de ano. O que vai acontecer? Vai fazer o mesmo ano de novo. Tem gente que não sai da luta. Tem gente que não sai do deserto. Tem gente que não sai da tempestade. Por quê? Porque não aprende a lição. Deus está tentando ensinar alguma coisa. Deus está tentando se revelar. Deus está tentando mostrar o seu poder. Deus está tentando dizer, olha, você está vivendo isso, mas eu posso mudar a sua história, mas eu posso entrar na sua vida, mas eu posso te fazer andar sobre as águas. Mas tem gente que não aprende, tem gente que está murmurando e chorando, dizendo, porque Deus não gosta de mim, porque Ele não se importa comigo. Vai ficar na mesma série ano após ano, a sua vida não vai mudar. Perceba, querido, o crente que avança rápido, aquele que Deus abençoa mais, é aquele que aprende as lições, aquele que entende, Deus está me ensinando. Eu glorifico a Deus na luta, eu continuo crendo no dia difícil, eu continuo confiando na luta, porque eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Ele vai fazer na hora, no tempo certo. Nós vemos isso lá em Abacuque, o profeta, ele está desesperado, porque ele não entende o que Deus está tentando fazer, mas aí ele chega à conclusão que o justo vive pela fé. Ele descansa o coração, ele diz, olha Deus, eu não estou entendendo, olha Deus, eu não entendi a sua resposta, na verdade, para ser bem sincero, eu não gostei da sua resposta, olha, mas eu descanso meu coração. O justo vive pela fé. O justo não vive por aquilo que os seus olhos podem ver, mas o justo vive na confiança de que se Deus é por nós, nada pode abater as nossas vidas, na confiança de que se Deus coloca os seus anjos para guardar a nossa vida, mal algum, a Bíblia diz, mal algum chegará à minha tenda, à sua casa, à sua família. A Bíblia diz, mal algum. Por isso eu descanso o meu coração, eu creio, e deixa eu te dizer uma coisa, no tempo devido, no tempo certo, Deus vai vir. Deus vai vir. Segura firme, continua firme. Se fosse fácil, se fosse tão fácil assim, apóstolo Paulo não teria dito, combati o bom combate. Combata o bom combate da vida, combata o bom combate das lutas, combata o bom combate, porque o inimigo muitas vezes se levanta, quer te colocar para baixo, você aceita as mentiras do diabo na sua vida, você deixa ele te abater. Sabe o que é mais lindo? Chega no último versículo, e aqui está a mensagem principal, e aqui está o que Deus queria fazer, o que Jesus
Deus, sendo homem, através de Jesus, queria passar para aqueles discípulos. Aqui está a lição. Versículo 33 diz assim lá em João 6: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Sabe por que você passa por tempestade? Porque Deus quer mostrar quem Ele é na sua vida. Sabe por que algumas vezes parece que o seu barquinho vai afundar? Porque Deus quer andar sobre as águas, chegar lá e você ficar: Deus existe, Deus existe. Olha, Gui, não tinha jeito. Gui, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, o médico disse que não tinha jeito. Olha, Gui, não tinha jeito, não tinha saída, mas Deus veio. Mas Deus veio, Deus veio. Gui, hoje eu conheço Deus melhor do que eu conhecia. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você passa dias difíceis, quando você passa uma luta, você tem experiências com Deus, você recebe uma revelação nova de quem é Deus. Antes você conhecia um Deus de ouvir falar, antes você ouvia as experiências das outras pessoas, antes você sabia que Ele era um Deus poderoso e que operava em milagres, mas você apenas havia ouvido histórias na vida de outras pessoas. Mas agora você tem a certeza, Ele é o Filho de Deus. Gui, hoje à noite eu posso dizer: Gui, Ele é o Filho de Deus. Sabe por quê, Gui? Porque o meu casamento estava destruído, Deus entrou na minha casa, Deus fez uma obra no meu lar. Ah, Gui, sabe por que eu sei que Ele é Filho de Deus, Gui? Porque o médico, meu marido, estava no leito e o médico disse: ele tem 5 dias, mas aquele homem se levantou, Deus operou um milagre. Deixa eu te dizer, quando você tem uma experiência com Deus, quando Deus se revela no meio da tempestade, você chega à conclusão de que não existe outro Deus a não ser este Deus que nós temos crido. Ele é verdadeiro, Ele vive, Ele reina, e todas as coisas estão no controle de suas mãos.